Olá, eu sou Monique Assimo e seja bem-vinda ao Fala Nick. Olá, hoje eu tô aqui mais uma vez para poder compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração e eu não sei se isso acontece com você, mas comigo, eu às vezes tô vendo filme e eu tiro uma lição, caraca! E aí Deus vai falando ali naquela situação. Ou então, quando eu tô preparando uma palavra, uma mensagem, eu trago na minha mente alguma cena de um filme, de alguma coisa que remete aquilo dali. E eu já tenho essa palavra há um tempo, mas Deus me trouxe um filme que eu amo esse filme, Procurando Nemo. E aí tem um momento que uma peixinha adora e ela começa a cantar: continue a nadar, continue a nadar. E aí, enquanto eu tava meditando no que Deus estava me falando, eu fui falando: meu Deus, tá aí o segredo, é não parar. Cara, se você for ver as histórias de grandes homens e grandes mulheres de Deus e também da atualidade, cara, eles tiveram grandes problemas, enfrentaram grandes situações, mas eles marcaram história porque eles não pararam. Sabe, o que teria acontecido se Moisés, Davi, Esté, José, Elvis Presley, se o Walt Disney, se eles tivessem desistido? Sabe, eu poderia passar aqui a noite, o dia inteiro, a manhã inteira falando pra você de homens que deram certo, sendo que enquanto eles estavam passando por aquilo dali, eles não sabiam que daria certo. Hoje a gente já sabe a história deles, não é verdade? Moisés, ele precisou ser escondido quando bebê, ele viveu num palácio, depois ele teve que fugir pro deserto, e aí ele volta como libertador do povo do Egito. Olha isso. Davi foi ungido rei, enfrentou o urso, leão gigante, teve que enfrentar Saul. Rei, sabe? Ele hoje é um rei lembrado. Até hoje em Israel, o seu governo, ele é lembrado. Um homem segundo o coração de Deus. Ele conquistou vitórias incríveis contra os inimigos de Israel. E ele trouxe grande prosperidade para o povo. Ele não desistiu. Josué, traído pelos irmãos, foi injustiçado, vendido como escravo para o Egito, foi preso. E chegou um momento que ele virou o governador do Egito. A resposta para todo um povo, inclusive para sua família. Elvis Presley, ele foi motorista de caminhão, gente, ele ganhava por hora $1. Sabe? E quando ele falou, cansei disso tudo, ele foi cantar numa banda, foi fazer um teste para uma casa de show. O dono da casa de show virou para ele e falou assim: olha só, vai voltar a dirigir caminhão, porque para cantar não dá jeito. Olha isso. O Walt Disney, ele passou por vários empregos e um deles ele foi demitido porque ele não tinha ideias criativas e falta de imaginação. Olha isso. A autora de Harry Potter, ela passou por várias dificuldades na vida dela. Ela se divorciou, ela ficou sem dinheiro total, ela criou o filho sozinha, em meio a uma depressão. E na época ela estava tão sem dinheiro, que o primeiro manuscrito de Harry Potter foi numa máquina de escrever velha. E ela mandou para a editora. E Deus foi ministrando no meu coração. Eu falei: ei, grandes homens marcaram histórias, mas tiveram grandes problemas, assim como eu e você. E respondendo aquela pergunta do início, se eles tivessem desistido, o que teria acontecido? Nada. E talvez na sua casa, na sua família, na faculdade, no seu ministério, não esteja acontecendo nada porque você está desistindo. Esses homens, mulheres, só desfrutaram da vitória porque eles não pararam. E hoje eu quero te dizer: ei, continue a nadar, só não se permita parar. Sabe, na maioria das vezes, nós somos tendenciados a olhar para a dificuldade da vida com uma perspectiva ruim. Muitas vezes nós culpamos Deus, nos desesperamos, outras vezes questionamos por que estamos passando por isso. Será que Deus nos abandonou? Existe algo de errado comigo? Por que está acontecendo? Por quê? Vivemos muitas vezes, sabe, atrás dos porquês e ficamos paralisados no mesmo lugar. Você precisa hoje decidir, se posicionar, se você vai crer em Deus e no seu controle absoluto sobre a sua vida, ou se você vai continuar focando nas circunstâncias. Você precisa decidir silenciar todas essas vozes que estão te impedindo de acreditar.
E entenda algo, circunstâncias contrárias também fazem parte do processo de Deus para que você seja beneficiado naquilo que Ele quer derramar sobre sua vida. Isso só vai depender da atitude que você vai tomar mediante a elas. Porque situações difíceis nos fazem crescer, fazem parte do projeto de Deus. O não de Deus também é uma bênção sobre a sua vida. Quem aqui nunca enfrentou um problema? Na verdade, eu já enfrentei vários. Alguns eu mesmo me meti. Vai me dizer que você nunca começou um namoro e quando você foi ver era um baita problemão. Eu me meti em vários antes de encontrar o meu amor. Eu me meti em algumas furadas, confesso. Sendo que esses problemas a gente escolheu se meter. Tem situações que a gente não escolhe, que é a enfermidade, o desemprego, que nos acometem, que a gente não decidiu viver aquilo dali. E é sobre essas situações é que eu quero chamar a sua atenção hoje. Ei, a gente não tem o controle de tudo, a gente não consegue controlar todas as coisas. Enfrentamos problemas durante toda a vida, isso é um fato. Enquanto você quer ficar evitando eles, você perde tempo. É mais fácil, ei, se eu tô passando por isso, o que eu preciso aprender, o que eu preciso crescer para passar por esse estágio e conquistar aquilo que Deus tem para mim. Sabe? A gente precisa ter essa situação, essa certeza dentro de nós, essa convicção que a gente não pode controlar tudo. Mas, ei, qual é a minha postura que eu vou ter mediante essa situação para passar logo por isso, para chegar à próxima fase? A boa notícia que eu tenho para você é que as situações adversas, a gente não controla, mas o que elas vão gerar dentro de você, isso é você que decide. E aí você pode permitir que essa situação extraia de você o que há de melhor. Não é verdade? E na história de Davi a gente vê isso. Davi, o auge da história de Davi foi quando ele enfrentou um gigante. E o segredo foi que lá em 1 Samuel 17, no versículo 45, Davi vai dizer assim, ó. Ele disse aos filisteus: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E aí lá no final a gente vai ver que Davi vence o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Então o que a gente precisa ter, queria compartilhar com você aqui. Essa é a primeira parte dessa devocional. O primeiro ponto você precisa ter coragem. Tenha coragem. Tenha coragem, entenda que não é por você, é Ele que vai à sua frente. A história que a gente acabou de falar vai falar sobre Davi. E foi o grande ápice da vida dele, foi Golias. De repente, o maior problema que ele já enfrentou na vida. Sem esse confronto com Davi, né, com o inimigo, Davi com o inimigo, ele poderia ter continuado cuidando das ovelhas somente. Saul, com toda a sua força, com toda a sua experiência, ele não conseguiu encarar o gigante. Davi, por outro lado, pouca estatura, tinha coragem porque ele entendia quem ia à frente dele. E aí ele vai lá, ele já tinha enfrentado o urso, o leão, e ele vai enfrentar o gigante. Ninguém vence um problema sem coragem. Coragem para agir, para continuar. Coragem para descansar e entender quem vai à sua frente. Situações contrárias, elas têm 2 efeitos sobre você. Sabe? Talvez vai te fazer desistir, ou ela vai extrair de você o que há de melhor. E isso é você que escolhe. E eu te convido a você ter coragem para romper com tudo aquilo que está te paralisando e entender que Deus, Ele é contigo, Ele vai te dar as estratégias e você precisa confiar. E a segunda parte que eu queria falar hoje com você, e os seus problemas revelam o poder de Deus. O poder de Deus é revelado em situações de confronto e não na sua zona de conforto. Golias, ele foi instrumento na vida de Davi para que ele chegasse mais próximo ao reinado. A vitória do pequeno fez com que todos soubessem que a mão de Deus estava sobre Israel. E vai ser assim na sua vida. Eu não sei qual gigante você tem enfrentado, mas entenda, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E entenda uma coisa, existem Golias hoje que precisam ser derrotados. E ele se disfarça como uma ameaça na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Tá na hora de você parar de fugir dos problemas e nessa situação de impossível você entender que o nosso Deus, Ele tá no controle e que todos verão a glória dele na sua vida. Você não vai lutar com esses problemas, essas dificuldades na força do seu braço. Ele vai à sua frente. Ele vai à sua frente.
O outro exemplo é o de Moisés. Moisés, ele precisou ser escondido, ele viveu na casa de Faraó por um tempo, mas foi no deserto que ele foi aperfeiçoado para ele poder voltar, para cumprir o propósito dele. Ele teve o caráter forjado, ele foi preparado para voltar como libertador. Tem coisas que no palácio ele não ia conseguir, ele não ia se propiciar de tantas coisas que ele precisava para voltar como libertador. Foi preciso encarar um deserto. Tem situações na nossa vida que a gente não tem como fugir, e são nessas situações que todos vão ver a glória de Deus na nossa vida, com o nosso crescimento, nosso aprendizado, e com a vitória o nome de Deus vai ser glorificado. Não permita que essas situações te parem. Moisés cresceu com Faraó, Davi cresceu com Golias. Então aprenda, Deus tem estratégia para você, Ele tá contigo, e a única coisa que você não pode se permitir é parar. Porque a vitória já tá ganha, porque é Ele que vai à sua frente. Você precisa caminhar com essa certeza. Se posicione e que essa dificuldade que você está enfrentando extraia o que há de melhor em você. Se reinvente, se permita confiar em Deus. Que Deus te abençoe e que você entenda que o seu posicionamento faz toda a diferença. Que Deus te abençoe.